Ortiz, um tema muito interessante que foi abordado na quarta estação da Academia da Governança Agro diz respeito à parte de estrutura e procedimentos para a organização de uma propriedade agrícola, né? Aliás, acho que em todos esses meus anos aqui estudando economia e administração agrícola, eu não tinha visto muita literatura sobre o tema. Sob a sua ótica, quais seriam os principais pilares aqui de estabelecimento de uma estrutura, procedimentos para garantir aí um alinhamento e a boa gestão da atividade agrícola? No fundo, a gente está falando de governança, né? E governança é todo um aparato que a gente tem que construir para manter as coisas em xeque, em balanço, em equilíbrio. E isso é bastante coisa, são várias frentes. O primeiro conceito dessa história de colocar as coisas em xeque, em equilíbrio, é você ter pontos e contrapontos, ou pesos e contrapesos, e, portanto, separação de papéis, separação de funções e definição de limite entre os papéis e as funções. Por exemplo, quem vende não deveria ser a pessoa que controla o recebimento. Quem faz uma compra não deveria ser a pessoa que faz o pagamento. Quem faz a contabilidade deveria ser diferente daquele que confere se o conjunto da contabilidade está ok. Então, é uma série de separação de papéis, uma série de definição, portanto, de papéis e de funções. E talvez esse seja, mesmo que feito de forma muito simples, um primeiro passo. O que cada um, nas 2, 3 primeiras camadas de um negócio agrícola, tem como função, o que se espera daquela função, minimamente. O que não pode falhar naquela função, o que são os entregáveis daquela função. E cada um tem que ter uma função, ou pode acumular mais de uma função, mas cada cachorro tem que ter um dono, né? E não pode ter cachorro com 2 donos. Começa por aí. A noção que, em muitos casos na agricultura, existe de que as pessoas estão lá para ajudar, não é muito boa. Porque ajuda não tem uma função, aí você não tem como cobrar, não tem como definir um papel, não tem como definir um limite para aquilo. E, portanto, é super importante minimamente, de forma simples, definir separação de poderes e separação de funções. A outra coisa é você, portanto, ter uma estrutura para isso, né? Você ter separação departamental ou setorial dentro da empresa bem clara também, porque tem uns setores que fazem, outros que, de certa forma, conferem, né? Um setor que vai buscar, o outro que vai entregar, e assim por diante. Junto com tudo isso, a gente precisa medir. A gente não consegue administrar aquilo que a gente não mede. Então, precisa ter métrica para algumas coisas. O que se espera, da mesma forma que se mede produtividade, o que se espera de custo, o que se espera de resultado, o que se espera de alavancagem, o que se espera de caixa mínimo. Então, uma série de limites mínimos e máximos, mesmo que bem simples também, e a gente tem isso lá no material da Academia da Governança bem definidinho, né, bem claro, bem exemplificado, o que a gente precisa medir, quais são os limites que a gente tolera e o que a gente não tolera. Bom, agora nada disso vem parar na mão das pessoas que têm que olhar o conjunto da obra se não houver controles, se não houver relatório, se não houver banco de dados, se não houver uma contabilidade. Então, para realmente atingir um bom nível de gestão de governança, é preciso começar com separação de contas entre família e a empresa, você ter orçamento, comparar o orçado com o realizado, ter uma projeção de entrada, uma projeção de saída, e depois, e aí realmente faz muita diferença a hora que a gente coloca uma contabilidade. Um sistema contábil, mesmo que seja na pessoa física, que vai apurar o que a empresa tem, o que a empresa deve, o que a empresa está vendendo, o que está tendo despesa, portanto vai ter um balanço de um lado, um demonstrativo do outro. Um passo além, uma vez que a gente tem uma visão da posição financeira, do balanço que tem, entre o que tem e o que deve, visão de resultado, a gente consegue projetar isso para frente. E ao projetar, a gente consegue delimitar ou definir alguns caminhos e definir os caminhos que a gente não quer tomar em termos de risco, por exemplo, ou de alavancagem, ou de falta de caixa. Isso é só possível se a gente faz uma projeção financeira. Agora talvez venha a última ponta de tudo isso, que talvez seja a primeira que fecha o ciclo disso tudo e, portanto, a chave
para isso tudo funcionar, que é o alinhamento dos donos. Todo esse processo é longo, é um processo de anos, né? Você não coloca uma empresa de uma administração básica para um nível de gestão, vamos chamar de governança razoável, de uma hora para outra. É um negócio que envolve muita gente, bastante dinheiro em investimento, bastante dinheiro em treinamento e envolve muita disciplina. Qualquer um dos sócios que traia um pouco essa disciplina, que traia um pouco o ritmo em relação a onde que isso quer chegar, a importância de fazer diferente, a importância de mobilizar as pessoas, vai colocar tudo para andar para trás de novo. Então é preciso que os sócios, os executivos ou gerentes do primeiro nível, todos estejam empenhados nesse caminho. É um caminho de anos, né? E muito investimento, muita dedicação. O fio da meada desse caminho é o alinhamento entre os sócios. E é através da projeção financeira que a gente consegue ter os sócios conversando nos mesmos termos, em termos de crescimento, alavancagem, liquidez mínima que vai ser mantida na empresa, desencaixes, por exemplo, para pagar retiradas das famílias. Essas coisas precisam estar combinadas, né? E o jeito de combiná-las e olhar para frente é através de projeção financeira. E sem combinar o jogo, é muito difícil o jogo ir para frente. É muito fácil tudo voltar para trás e todo esse processo ser detonado por ou desavença ou pequenos desalinhamentos e pequenos gestos que os sócios vão fazendo porque não estão completamente alinhados e não estão imbuídos. Se você gostou desse conteúdo e quiser saber mais, acesse a Academia da Governança Agro do Itaú BBA no link da tela. Te vejo lá!